Olá, como utilizar o método industrial de otimização estrutural? Se você perguntar a qualquer engenheiro estrutural se ele quer uma obra otimizada, ele vai dizer que sim, que ele vai querer dimensionar a obra e chegar numa otimização. Porém, se você perguntar a um engenheiro estrutural que tipo de obra é otimizada, muitos não vão ter nem ideia. Vão falar, o tipo de obra otimizada é que se der um quantitativo baixo. Pronto. Mas não é só isso. Okay? Tem 4 questões críticas no gerenciamento de estruturas que vai permitir uma estrutura otimizada que muitos engenheiros não pensam, mas que em uma obra otimizada, em tipos de obra que são feitas para serem otimizadas, sempre é pensado, ou a maioria das vezes o engenheiro experiente, o engenheiro com conhecimento, não todos, mas um engenheiro com conhecimento técnico que é valorizado pelas empresas que fazem esse tipo de obra, acaba pensando muito nela e acaba utilizando muito esse tipo de estrutura. Ok? Que tipo de obra seria isso? Basicamente, esse tipo de obra, onde é valorizado muito a otimização, se chama obra industrial. Ok? Por que uma obra industrial é tão valorizada numa estrutura? O motivo que uma obra industrial é tão valorizada na estrutura, porque uma obra industrial, ou uma obra rural, mas uma obra que o objetivo, ela tem um objetivo claro da estrutura em si para a produção. É que o valor da obra é dado pela área dela e pelo custo dela, ou seja, pelo custo-benefício dela. Não é que nem outros tipos de obras onde o custo-benefício não é tão medido e não é tão concorrido. Além disso, se uma empresa já tem um complexo industrial sendo fabricado e esse complexo industrial vai custar 10 milhões de reais. Se um engenheiro aparecer, não, eu encontrei uma maneira, um método, a gente pode executar essa estrutura e vai custar só 9 milhões e 500 mil, vão pagar um valor absurdo para ele fazer essa obra. Ok? Se o outro engenheiro aparecer por 9 milhões, vão mandar esse engenheiro de 9 milhões e meio embora e contratar esse engenheiro de 9 milhões. Porque o objetivo número 1 numa obra industrial é a otimização estrutural. Então, se você pensa em otimizar a sua estrutura, é interessante que você analise como que uma obra industrial é planejada. Porque se você planejar suas obras, mesmo que não sejam industriais, seguindo princípios equivalentes, você vai ter uma obra otimizada também. Ok? Agora, nem sempre a gente vai poder chegar no mesmo nível. Por quê? Bom, em uma obra industrial, por exemplo, eu tenho um galpão e eu quero colocar um pilar assim ou assado. Muito fácil, né? Eu quero um pilar a cada 6 metros. Beleza, repete tudo. Numa obra residencial, muitas vezes não dá. Ah, mas eu quero colocar um pilar aqui, 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 e aqui vai cair bem no meio de uma vaga de garagem. Não tem como, não dá, né? Dá para colocar um pilar bem no meio de uma vaga de garagem. Opa, vai ficar muito econômico a estrutura se eu colocar um pilar bem no meio da sala. O problema é que vai ficar muito mais econômico, mas o seu cliente vai querer te matar. Então, seu engenheiro que otimiza estrutura morto, você não vai otimizar tanto. Não adianta, ok? Sabendo-se então, quais são os conceitos críticos que ele tem que pensar? O primeiro conceito crítico é o seguinte: uma obra industrial, geralmente o padrão delas é que sejam galpões ou de poucos andares, ok? Mas é muito comum que sejam galpões. Essa obra é pensada considerando vento. Ah, mas aqui eu também considero, tá? Inclusive aqui entra uma questão, que é uma questão assim, que chego a ficar triste quando eu ouço, que muitos engenheiros falam assim, não, mas eu considero o vento. Eu vou lá no software e eu ligo calcular vento, eu ligo a opção de calcular vento, então estou considerando vento. E falar isso não significa nada, porque eu liguei a opção de vento, então estou considerando vento. Tá nada. Você tem que pensar na sua concepção na hipótese de vento. Você tem que pensar como que o vento atua na estrutura, não é só, eu liguei a hipótese de vento. E infelizmente, em estruturas comerciais e residenciais, os engenheiros, muitas vezes, principalmente engenheiros novos aí que estão acostumados com o software ou que nem sabem como o vento funciona, e pode acontecer engenheiros antigos que compram software novos e não ligam a opção de vento, ou engenheiros que antigamente, com uma norma de 1980, permitia com 4 andares, até 4 andares calcular sem vento, mas usar coeficiente de segurança 2, acho que agora as novas normas também podem, mesmo sem o coeficiente de segurança de 2, tá? Porque, vou considerar coeficiente de segurança de 2, beleza, é mais fácil não considerar o vento, mas nesse caso não, ok? Então, a questão é, você tem que saber como o vento atua na estrutura, você tem que modelar e tem que pensar, se eu virar esse pilar, se eu colocar uma viga aqui, se eu tirar uma viga aqui, vai melhorar ou vai piorar a minha situação? Eu vou conseguir uma estrutura mais otimizada? Eu vou conseguir uma estrutura mais cara? Eu consigo fazer uma estrutura mais econômica? Como que vai atuar o vento nessa estrutura? É uma opção essencial. Então você não pode só clicar em considerar vento, ok?
Eu já vi vários problemas graves só porque o engenheiro não construiu o vento corretamente. Ele só lançou a estrutura e não pensou. Tá? Problemas que a pessoa fala: ah, mas o software é super dimensionando. Ah, mas eu estou com uma laje nervurada. Uma laje nervurada deveria ser o ó do Borogodó e está dando problema, tá? Dando momento positivo no pilar, tá dando coisa assim, assim, assim. Vou ver a concepção, o cara nem sabe como que venta toda a estrutura. Infelizmente acontece muito isso. Então, é essa questão que a gente tem que analisar, que você tem que pensar com estrutura, como venta a tua estrutura. Inclusive eu tenho 2 vídeos no canal, chamado efeito Vierendeel, tá? Mas pesquisa Vierendeel no canal, você vai encontrar, ok? Vierendeel, 2 E no final, ok? Próxima situação. Uma obra industrial, uma obra grande, ela é padronizada. E por que isso é muito importante? Porque uma obra sem padronização requer uma análise mais complexa e é muito fácil não analisar corretamente, ok? Por que eu digo isso? Porque eu já vi muitas obras onde tem laje de 8+4 misturado com laje de 8+6, misturado com laje de 12+4, misturado com uma laje maciça, misturado com outras coisas ao mesmo tempo, e a obra não tem padronização nenhuma. Tem viga de 19x40 misturada com viga de 20x40. Não tem padronização, e essa despadronização complica muito a execução da obra. Por mais que no software está parecendo que o quantitativo está baixo, ok? Mas isso vai dificultar, porque a equipe que fabrica uma laje maciça não é a mesma equipe que vai fabricar uma laje treliçada. Não é a mesma equipe que tem especialidade nisso, não é a mesma equipe que tem a facilidade de fazer isso. Além disso, misturar vários elementos vai garantir uma descontinuidade muito alta e vai ter problemas na obra, ok? Então, ao contrário de uma obra, por exemplo, uma obra industrial é totalmente padronizada, ok? Muitos galpões, eu vi galpões aí com mais de 10 mil metros quadrados, onde o padrão tem essa tesoura, tem esse pilar, tem essa terça e acabou a história. É isso. Tá? É 3 peças e acabou. Repete elas. Repetir 50 porcos, repete eles igualmente. Ok? O vão é tudo igual, as terças são todas iguais, tudo é igual. Por quê? Porque uma obra onde é tudo equivalente, tudo igual, é muito mais fácil padronizar. Por que eu digo isso? Imagina que você tem uma viga de uma obra, ok? Então, tem uma viga de uma obra, e essa viga, ela tinha um peso, sei lá, em total, vamos pensar uma estrutura de concreto armado, por exemplo, tá? Eu tinha uma viga onde ela tinha 100 kg de ferro, ok? Tinha 100 kg de ferro. Daí você trabalha 1 hora nessa viga para tentar otimizar ela, e você chega a 90 kg de ferro. Então, por 1 hora do seu serviço, você economizou 10 kg de ferro, R$50. Porque no caso aí até compensa, mas não é tanto assim, não, meu Deus do céu, aí economizei R$50, o cliente vai valorizar tanto assim por isso, não. 10 kg de ferro não é R$50, não é tanto assim, né? Talvez até compense cobrar R$50 a menos e não precisar fazer isso, ok? Agora, vamos pensar agora numa estrutura metálica, ou assim, uma estrutura de um galpão, ok? E eu estou trabalhando numa tesoura, e nessa tesoura eu trabalhei por 1 hora nessa tesoura e eu economizei 10 quilos, R$50. Dá mesmo, ok? Mas e se eu tenho 30 tesouras iguais? Ou se eu tenho 50 tesouras iguais? Opa, R$50, fiz 50, R$2.500. Opa, 1 hora de serviço por R$2.500, R$2.500 começa a fazer uma diferença no orçamento, ok? Então, uma otimização de poucos quilos em uma estrutura padronizada, onde repete 50 vezes a mesma peça, ou quantas vezes for a mesma peça, vai ser muito mais valiosa. Já em uma obra pequena, uma otimização estrutural não compensa tanto, vou economizar muito menos. Então, essa é uma questão que a padronização simplifica, porque quando você padroniza e otimiza uma peça, você está otimizando outras 50 peças ao mesmo tempo. Isso estou falando de uma tesoura, tá? Mas vamos imaginar, sei lá, tem um galpão com 10 mil metros quadrados, ok? Um galpão de 10 mil metros quadrados vai ter em torno de 6 mil, 7 mil metros quadrados de terça, ok? Se eu tirar 100 gramas por metro dessa terça, eu tirei 700 quilos, eu tirei R$3.500, ok? E mudar uma seção para economizar 100 gramas é fichinha, não é, meu Deus do céu, que absurdo. Principalmente no início da modelagem, né? Quando a gente está começando a otimizar, é possível modelos diferentes, dá uma diferença de 100 gramas por metro na terça, ok? E uma diferença de 100 gramas por metro na terça vai parecer pouca coisa, mas em um galpão de 10 mil metros quadrados, dá uma diferença absurda. Agora, eu otimizei minha laje lá e eu troquei 2 de 6.3 por uma de 8. Mudou muita coisa? Provavelmente não, você tem, sei lá, 10 peças. Você vai usar pouca coisa, então não vai compensar tanto se a estrutura não tem uma padronização, se não repete dezenas ou centenas ou milhares de vezes a mesma peça. Ok? Que é uma vantagem da estrutura padronizada, não só porque é mais fácil de executar, mas também por causa disso. O terceiro motivo é que, vamos pensar em um prédio, tá? Um prédio geralmente vai acontecer o seguinte: vai ter um engenheiro que projeta a estrutura de concreto armado, ou estrutura metálica, mas projeta a estrutura,
que no Brasil é concreto armado, porque a estrutura é concreto armado no Brasil, e outro engenheiro que vai executar. Agora, em um galpão ou em uma outra estrutura industrial, é muito mais comum que a empresa que projetou seja a empresa que vai executar, ou o engenheiro que projetou tem experiência em execução, porque em uma obra de obra metálica, muitos engenheiros, a maioria dos engenheiros que eu conheço que trabalham com estruturas industriais, eles já trabalharam na prática, eles vão na fábrica diariamente, eles vão trabalhar regularmente, eles vão na obra, ok? E eles adaptam a estrutura baseado nas necessidades da obra. Então, quando existe um trabalho em conjunto, ou seja, o mesmo cérebro que está pensando no dimensionamento da estrutura, também está pensando na execução, ele consegue engrenar a coisa. Quem sabe se eu tirar aqui 100 gramas da terça, mas vai complicar isso aqui, então melhor não, ok? Então ele consegue ajeitar o ideal da estrutura, consegue pensar ao mesmo tempo na concepção da estrutura, no custo material e no custo de execução, ok? Por quê? É porque tem uma mágica da estrutura industrial? Não. A questão é que geralmente o que acontece é que os engenheiros que trabalham com isso, eles acabam pensando nisso, ok? Um outro motivo além disso é que na estrutura industrial existe uma concorrência pesada. Como assim? Basicamente, o que vai acontecer aqui é o seguinte, que em uma obra geral, vou pensar um prédio, okay? Vai construir um prédio lá comercial ou residencial, lá vai construir um prédio de 20 andares com tantos apartamentos. O que vai acontecer é que geralmente é feito um pré-orçamento da estrutura, ok? Não é feito, vamos calcular exato a estrutura aqui para orçar, não. Geralmente é feito um pré-orçamento da estrutura, feito um pré-orçamento, é vendido a obra e se contrata um engenheiro que se considera experiente e ele vai lá e calcula a obra, ok? Geralmente tem algumas regras específicas, tantos quilos de ferro por metro quadrado de laje, ou tantos metros cúbicos por metro quadrado de laje, tudo mais, né? Tem algumas limitações já pré-orçadas, mas não existe uma concorrência em si, ou seja, não existe duas equipes trabalhando separadas e as duas tentando matar a maior quantidade de material. Que não acontece. Já em um galpão ou uma estrutura metálica mais considerável, geralmente tem 5, 6 empresas onde estão orçando e num pré-orçamento, no orçamento em si, já existe um pré-cálculo da estrutura, já existe um pré-dimensionamento pesado feito por um engenheiro que tem conhecimento de estruturas. Não é, sei lá, o estagiário que está fazendo o orçamento e geralmente vai dar, sei lá, 0,17 metros cúbicos por metro quadrado numa laje maciça. Não. É um engenheiro, geralmente, que já trabalha com estruturas, pode não ser o engenheiro-chefe, mas já tem um engenheiro que tem uma experiência em estruturas de cada empresa, que está pensando na otimização. Então, só de ter um engenheiro já otimizando lá na estrutura, como a estrutura até é mais fácil por ser padronizada, de fazer um pré-dimensionamento, o pré-orçamento já é muito mais preciso, e a empresa que já tem uma base mais lógica, ou seja, a empresa que já fez um pré-orçamento mais adequado, vai atingir uma precisão maior, ok? Então, o que vai acontecer é que se uma empresa tem um engenheiro com pouca experiência, se tem um estagiário, ou ela chuta muito para cima da quantidade de material, ela já sai fora da concorrência, ela nem entra no orçamento, ok? Então, os piores já nem conseguem entrar muitas vezes no mercado por causa disso, a não ser que faça obra mais ou menos, de vez em quando cai, e também sai no mercado, ok? E o outro motivo, o motivo final, que acaba sendo basicamente um apanhado que já vem antes, mas é que a concepção estrutural de uma obra industrial é muito mais planejada do que uma obra residencial ou um prédio de grande porte e tudo mais. Por quê? Quanto mais complexa for a obra, mais difícil é de você colocar toda ela na cabeça. Ok, isso acontece com todo engenheiro, porque nosso cérebro tem uma capacidade, certo? E uma hora, quando a obra for ficar muito complicada, você nem vai ter tempo para pensar em toda a obra, ok? Geralmente o que acontece, que aconteceu sempre comigo, é que desde o primeiro galpão que eu calculei, se eu calculava o galpão, fechava o arquivo, ia para casa, eu ainda me lembrava, o banzo da tesoura desse galpão é tanto, o perfil da diagonal é tanto, o pilar é de tanto por tanto, ok? Isso aí é uma questão que não é complicada, porque não está trabalhando com tantas hipóteses diferentes, está analisando, mas bem a gente consegue de uma tacada só, mesmo sem tanto conhecimento técnico ainda, sem tanta capacidade, sem tanta inteligência espacial e tudo mais, a gente consegue já imaginar o galpão como um todo, tá? Você desenha o computador, você consegue pensar e parar. Agora, um prédio comercial, um prédio complexo, não. O design arquitetônico limita muitas vezes, é um prédio complexo mesmo, às vezes é um engenheiro que não tem tanto conhecimento técnico também, não tem muita inteligência espacial, não tem muita capacidade de análise, vai acontecer o quê? Que inclusive até acontece comigo, nas primeiras obras comigo, primeiras obras mais complexas de concreto armado, foi assim que aconteceu comigo.
Eu fechava o arquivo e eu não me lembrava de cabeça qual que era a ferragem da laje. Tá? Eu não conseguia me lembrar de cabeça qual era a armadura de cada viga, tá? Porque um prédio, um galpão, uma obra industrial geral, é que, mesmo que seja uma obra, tem duas lajes, depois tem um andar, tá? Geralmente todas as vigas são iguais, então fica muito mais fácil. Agora, numa obra complexa, não vai ser mais fácil. Opa, quantas estacas tem na obra? Um prédio, numa obra industrial, pessoal, tem pilar a cada 6 metros, a obra tem tanto por tanto, tá? E pilar a cada 6 aqui, cada 8 aqui, não sei o que, e você consegue calcular de cabeça só por memória. Agora mesmo não acontece numa obra comercial industrial, porque você nem lembra quantos pilares tem, qual que é a ordem dos pilares, ok? E pior, tá? Isso muitos vezes acabam fazendo, né? Mas é o quê? Você não consegue nem lembrar onde que é o momento positivo, onde que é o momento negativo, onde que tem a armadura da peça, porque você não analisou, você não concebeu a estrutura, você só lançou, tá? Inclusive tem vídeo no canal meu sobre analisar a sua concepção, mas é o quê? Que a sua concepção estrutural deve ser feita na sua cabeça e não no computador, ok? No computador você lança uma concepção, mas você faz o lançamento dentro do computador. A concepção em si, ela deve ser feita na sua cabeça, ok? E assim que a concepção vai para o computador sem estar na sua cabeça, você não consegue naturalmente otimizar a estrutura, tá? E é uma coisa que já aconteceu várias vezes comigo. Eu estou tomando banho e penso, opa, tem que otimizar aquela. Realmente, se eu tentar fazer essa hipótese aqui, às vezes funciona. Talvez não, tá? Inclusive já apareceu, tá? Às vezes pensei, nossa, economizou muito, você não adiantou nada, tá? Realmente acontece, mas a questão é, isso só acontece quando você já está com a estrutura na sua cabeça. Se a estrutura não está na sua cabeça, você não consegue conceber a estrutura, você não consegue pensar na estrutura sem ficar olhando para o computador, e se eu desligar o computador, você não consegue nem lembrar o que estava ali, você não vai conseguir conceber a estrutura, porque você não vai conseguir otimizar aquela concepção, porque não tem como otimizar uma concepção que você nem sabe como é. Tá? Eu olhei a estrutura aqui, mais ou menos isso aqui. Opa, de onde surgiu esse momento? De onde surgiu? Por que tem um momento assim? Por que tem um momento assado? Se você não sabe, você não vai conseguir otimizar nunca a sua estrutura, ok? Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Tudo isso pode ser feito num prédio comercial, num prédio residencial, num prédio complexo, com 3 transições, com garagem, não sei o que. Pode. Ok? A questão principal é você tem que considerar o vento na estrutura e já pensar como que a estrutura vai funcionar com esse vento, ok? Você tem que pensar como que vai ser executada a estrutura, ok? Não adianta só fazer assim, não. Tem que pensar em como você executar a estrutura. Você tem que pensar na padronização da estrutura. Você tem que fazer uma estrutura que seja fácil de entender, ok? E você tem que ser capaz de pensar a estrutura fora do seu computador, ok? Isso não só é uma vantagem gigante para a sua concepção, mas para a otimização, vai ter vantagem em outros pontos, que tecnicamente são parte da otimização, que não pensa que são parte, mas são parte. Como, por exemplo, a chance do executor jogar seu projeto no lixo. Se for um projeto otimizado, não é tão grande. Por que eu falo isso? Porque eu já vi pedreiro falando isso, já aconteceu de engenheiros reclamarem que o pedreiro fez isso. Nunca aconteceu comigo, felizmente, mas já aconteceu e já vi essa situação acontecer, que é o quê? Que o engenheiro chega lá com um projeto todo rebuscado, todo complexo, e o pedreiro olha isso aqui e fala, meu Deus do céu, por que tem viga de 35 com 40? E esse engenheiro não sabe nada, ele pega o projeto, joga no lixo e faz do jeito dele, ok? Inclusive, se o projeto é muito complicado, o engenheiro, ele vê que não tem um conhecimento técnico, a execução dele acaba sendo só pela experiência dele melhor do que o engenheiro que não tem nem experiência nem conhecimento técnico, tá? Porque o engenheiro tem conhecimento técnico, não, tem um monte de engenheiro burro, a gente tem que aceitar isso aí, ok? A outra situação é que às vezes o pedreiro pega o projeto e, que bonito esse projeto, guarda na gaveta, que daí é aquela regra, né? Se você chega numa obra e você pega o projeto não está com 2 manchas de barro, não está pisado e dá para ler tudo, tem problema naquela obra, né? Porque não está sendo lido o projeto. O projeto que vai na obra vai ficar sujo, vai ficar manchado, vai ficar cheio de problema mesmo, e é normal. E o ideal, chega na obra, o projeto está sujo, beleza, o cara está olhando, cada 15 minutos ele está olhando aquele projeto, beleza. Agora, você chega numa obra, o projeto está tudo limpinho, significa que o engenheiro, ou o executor, né? Pode ser o engenheiro também, mas nem está olhando aquela obra. Tá? Então, pensa lá, olhei esse projeto aqui, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, por que tem essa viga assim, por que a viga está assada, por que tem isso aqui, não faz o menor sentido isso aqui, vou executar do meu jeito, eu sei que funciona, sei que vai ficar de pé. Por mais que o pedreiro esteja errado em fazer isso, o engenheiro também está errado em entregar um projeto muito mal feito, que não está adequado com o que o pedreiro pensa, ok? Então tudo isso tem que ser analisado em conjunto, ok? E para ser analisado em conjunto, a melhor maneira é a gente entender como que é feita uma obra otimizada, ok? E é entender
todos esses conceitos e conseguir pensar nesses conceitos, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.